Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e aproveitando as notícias recentes de que a sonda Voyager 2, irmã ali da Voyager 1, lançada também em 1977, quando aconteceu um alinhamento dos planetas do Sistema Solar, o que facilitava o deslocamento dessas sondas, que tinham por objetivo investigar todos os planetas do Sistema Solar. Bom, essas sondas continuam ativas até hoje, superaram em muito a vida útil projetada, e especialmente a Voyager 2 já saiu do Sistema Solar e se encontra ali em torno de 20 bilhões de quilômetros de distância. Por uma manobra mal sucedida de antenas que a NASA efetuou, segundo ela mesma relatou, ela perdeu o controle dessa sonda, que passou a não ter os sinais, que o tempo todo ficam emitindo um sinal para ela saber o posicionamento onde que está a Terra, mesmo a 20 bilhões de quilômetros aqui do planeta. A NASA fez um procedimento ali de backup, de segurança, e conseguiu restabelecer pelo menos o sinal. Ela conseguiu detectar um fraco sinal da sonda e emitiu algumas ordens para alinhar novamente a antena da Voyager com a Terra. Se isso não for possível, a comunicação vai se perder e ela simplesmente não fará mais contato com a Terra. E aí eu fui atrás de todo o meu material, do grande baú que eu tenho a esse respeito da antropologia espacial, que eu comento com vocês, e exatamente no momento, as sondas foram lançadas exatamente ali entre agosto e setembro de 1977, então está fazendo aniversário, exatamente no momento que a NASA se prepara para fazer um informe especial sobre extraterrestres. Vocês sabem disso, que eu já fiz um vídeo a esse respeito. É muito interessante. No mesmo momento, tem aqui o ex-astrônomo ali de Harvard, né? Aquele que falava que o Oumuamua era uma nave espacial, ele continua ativo, né? O Avi Loeb. Agora ele cismou que fragmentos de um meteorito que caiu em 2014, ali na região da Papua Nova Guiné, que aquilo tem fragmentos de naves espaciais. Tá? O cara agora ele já criou um case para ele ganhar a vida depois que ele saiu de Harvard. Então agora ele vai ter um case, vai montar um canal para falar dessas coisas, com certeza. Ele já né, criou uma narrativa para isso. Então eu vou trazer para vocês algumas coisas para vocês refletirem, porque essas matérias que vão sair nos jornais e tal, elas não imaginam que você tem um material tão assim, tá bom, você pode procurar lá pelo Google o que são as sondas e tal, mas eles não vão te mostrar as matérias, como que isso era tratado 40 e tantos anos atrás, tá certo? Então aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Essa aqui é de 1980, quando nós temos ali a Voyager, certo? Já transmitindo sinais de Saturno. Então, a manchete era assim: chegam as fotos tiradas pela Voyager e a ciência vai refazendo todas as suas teorias sobre o planeta dos anéis. Então, tem sempre essa questão de, não, estamos descobrindo, nossa, uma coisa assim. 3 anos depois de deixar a Terra, a Voyager se aproxima de Saturno. A trajetória da sonda espacial Voyager está no desenho acima, que representa parte do sistema solar indicado nas órbitas dos planetas e tal. Fotos impressionantes, intrigantes. Assim, os cientistas da NASA se referem às fotos do Saturno transmitidas pela sonda, assim, assado e tal, né? Dando uma entrevista aqui para o New York Times, certo? De fato, era uma coisa um tanto quanto inédita, foi a primeira vez que se chegou tão perto com fotos e tal de Saturno. Apesar que, vejam só, muitos anos antes, ali em 1972, tinha uma outra família de sondas, que eram as sondas Pioneer.
tinha uma série de sondas desde os anos 60 e 1972 tem a sonda Pioneer 10. Em 83, essa matéria aqui é de 1980, quando a Voyager, de novembro de 1980, quando a Voyager se aproximou de Saturno. Só que 3 anos depois, o jornal também publica isso aqui, ó. Vejam essa questão dos extraterrestres, ó. Nossa mensagem aos extraterrestres. Isso não é fantástico? Esta placa que eu vou mostrar foi colocada na Pioneer 10. Foi colocada na Pioneer 10. Uma figura numa chapa de ouro, tem um símbolo de um homem, de uma mulher aqui, e aí posição da Terra e tal. Então aqui ó. Lançada há 11 anos, a Pioneer 10 saiu ontem do Sistema Solar. Então, pois é. Então, isso tudo que está se falando hoje sobre a Voyager e tal, já tinha acontecido com a Pioneer, né, só que era um projeto mais antigo. Em 1983, depois de 11 anos no espaço, ela também saiu do Sistema Solar. Né? E aqui é interessante, levando junto com os seus equipamentos uma mensagem como uma garrafa lançada no mar, que é a placa Mensagem aos Extraterrestres. Pois é. Também nessa época, era publicado coisas assim, né? Os radiotelescópios lá, Planeta Terra chamando as estrelas, né? Para ver se faziam uns contatos com os extraterrestres e tal. Então veja que essa história dos tais extraterrestres e a NASA justificando as suas pesquisas e tal, sempre colocando não era uma coisa nova, né? Já desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, eles já tinham essa mania de ir iludindo a população com questões, por exemplo, de extraterrestres. Agora, de novo, o ponto que eu vou colocar para a reflexão de vocês. Eles conseguem manter contato com a sonda Voyager a 19 bilhões de quilômetros de distância e não conseguem detectar uma nave extraterrestre que se aproxima da Terra de tal forma que essa nave consegue chegar até a atmosfera da Terra, fazer evoluções e tal, mas até a chegada da Terra a NASA não consegue detectar isso. Não é curioso uma coisa dessa? Comparativamente a essa época aqui, de 1980, para hoje, todos os telescópios, todos os radiotelescópios, todas as antenas, tudo aquilo melhorou de uma maneira astronômica, para usar um termo, né, coerente aqui com o vídeo, né? Mas eles não conseguem detectar uma nave vindo aqui para a Terra. Mas é importante criar essa pantomima da questão extraterrestre, porque você vai ficar, né, pensando naquilo e a NASA vai conseguir mais dinheiro para dizer, não, agora eu preciso de mais dinheiro, porque talvez haja uma probabilidade de que realmente, talvez, o Oumuamua tenha sido uma nave. Então, assim, o cientista, aquele pessoal todo, o jornalista vai continuar tendo matéria, o cientista vai continuar simplesmente no trabalho dele de vasculhar o espaço e tal, e aí você vai simplesmente perdendo a noção, né, da realidade terrestre para uma realidade lúdica. Daqui a 30 anos, quem sabe, a gente estiver pousando em Marte, aí o cara já não está vivo, aquele cientista que participou daquele programa já está aposentado, mas ele vai reverberando isso, e é o que simplesmente porque eu guardei isso desde ali meados dos anos 70, eu tenho matéria sobre isso desde 1976, quando eu comecei a guardar isso, eu achava bastante curioso, como jovem ali, eu achava, e aí, a partir que eu fui comparando isso, à medida com a idade, então, eu fui vendo que isso aqui é uma grande farsa, né? Uma grande farsa para iludir realmente as pessoas em geral e tal. Que as naves estão lá, que estão no espaço, que estão coletando fotos, sim, mas a farsa é criar essa ligação, né, extraterrestre com uma coisa. Então, o mundo, o universo, desde o Kepler, ele está muito bem definido, tanto é que você consegue saber a posição de uma sonda dessa a 20 bilhões. O Kepler já sabia disso, que a ordem de movimento de todos os corpos que naquele momento ele conseguia detectar tem uma precisão tal que o Kepler, logo na abertura do livro dele, do movimento dos planetas, né, dos corpos, ele diz, olha, estou escrevendo isso
e agradeço, né, como o Criador, né, foi possível, estou falando com as minhas palavras, foi possível eu chegar a essas conclusões porque o Criador assim entendeu. Então o Kepler tinha percebido que sem uma inteligência muito sofisticada, muito além da capacidade humana, não seria possível que essa harmonia dos corpos e essa precisão existisse. Não era uma coisa aleatória. O Kepler não acreditava nessa questão aleatória, que as coisas assim, né? E hoje, né, toda a ciência embarcada, o cara prefere, daquilo que ele não entende, ele prefere colocar na conta dos extraterrestres. Bom, agradeço você assistir o vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no Modernidade e Ciência, quem ainda não está inscrito, acione o sininho para receber os próximos vídeos, e vou deixar mais uma provocação para o final aqui do vídeo, que é o seguinte: se a NASA, outras agências espaciais, detêm hoje uma tecnologia tão minuciosa que consegue perceber um meteoro que sai de uma posição ali perto de Júpiter e vai na direção para outro ponto do sistema solar, passando alguns milhões de quilômetros aqui da Terra. E ele já consegue detectar, todos eles estão mapeados com números, né, com número, letra, ele sabe qual é o objeto, não sei quanto. Tanto é que eles já criaram uma categoria de objetos que são os objetos potencialmente perigosos, que em algum momento, eles estão também reféns da gravidade ali do Sol, estão nesses movimentos erráticos, né, que ele passa perto do Sol e tal, diferente dos planetas, de repente ele vai mudando ali a trajetória dele em torno do Sol. Numa dessas ele vai desviando, sendo capturado pela gravidade de um planeta, e aí esse planeta vai atraindo. Você sabe que grande parte da viagem, por exemplo, da Terra para a Lua, ou da Lua para a Terra, é feito com a gravidade da onde você vai chegar, né? Que também é estabelecido ali pelas equações de Kepler. Quando você sai da esfera gravitacional, no caso da Terra, quem começa a te puxar para a órbita da Lua é a massa da Lua. E a mesma coisa da Lua para a Terra. Você só dá um impulso para sair da órbita. E aí, na trajetória, como não tem um atrito ali, você vai se acelerando até chegar até a viagem para Marte é assim, boa parte você coloca numa trajetória tal que Marte vai te capturando, né, para a atmosfera de Marte. Então, a provocação, indo aqui para o final, é a seguinte: se nós conseguimos, de fato, detectar com tanta precisão isso, é bastante curioso que a gente não consiga detectar uma espaçonave que seria grande o suficiente para fazer uma viagem muito longa, porque a gente não tem nenhum registro de que teria que estar pelo menos a anos-luz de distância. Então essa nave viajou por muitos anos para chegar até o nosso sistema solar, e a gente não consegue, então, essa nave a gente não consegue detectar. Mas detectamos naves extraterrestres na atmosfera da Terra, com veículos que a gente não consegue seguir, luzes e tal. Então a provocação é a seguinte: se de fato elas existem, porque foram detectadas ali, não estou negando isso, né? Como eu já digo, nem tudo aquilo que você vê e não consegue explicar significa que é uma nave extraterrestre, tá certo? Então, no passado também existiu uma série de fenômenos que populações muito inteligentes, mas que não tinham técnica, não tinham conhecimento, estavam muitos séculos além deles, achavam que aquilo também eram manifestações simplesmente divinas e coisas assim. Não é porque a tecnologia hoje é digital, que você acha que a gente tem uma tecnologia para conseguir detectar tudo, né, no planeta, né? Mas se de fato elas existem e estão aqui, então eu parto do pressuposto de que elas não vêm do espaço, elas já estão aqui. Então essa é uma grande possibilidade, que esses tais extraterrestres não são extraterrestres, são
terrestres escondidos, talvez na superfície, em algum lugar muito lá como diz, né, algum pessoal lá nas profundezas da Antártida, em cavernas subterrâneas ou no fundo do mar, né? Então pode ser que são seres que já habitam esse planeta nas profundezas, essa é uma possibilidade. Ou são manifestações, como muitos povos detectaram, de manifestações um tanto quanto estranhas que surgiam e aterrorizavam aquelas coisas, que eram os chamados demônios, né? Então pode ser que a gente não consiga detectar muito bem e tal, porque na verdade a gente está reativando seres, realmente como no Senhor dos Anéis, são aqueles demônios que estão nas profundezas do nosso planeta.